noite, eu me chamo Monique Matias, eu sou da turma de Direito Vespertino da Faculdade de Carajás e estou gravando esse vídeo para o trabalho de Direito Constitucional do professor Antônio Gomes. O tema que eu escolhi foi a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. E dentro do tema, eu escolhi a classificação do José Afonso da Silva, que é a mais utilizada na doutrina do direito brasileiro, né? De acordo com José Antônio da Silva, as normas constitucionais elas são classificadas quanto à sua eficácia em normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, tá? As normas de eficácia plena, as características delas são aplicabilidade direta, imediata e texto integral. É, a, a, as características de ser de aplicabilidade direta, imediata, de respeito, assim que a Constituição ela foi promulgada, essas normas elas são ditas, a doutrina fala que elas são auto-executáveis, ou seja, elas não necessitam de uma regulamentação para poder valer, para poder ter efeito social, né, eficácia social. Porque eu acho que o professor explicou na aula que existe a diferença entre eficácia jurídica e eficácia social, tá? Toda norma constitucional tem eficácia jurídica, nem toda norma constitucional tem eficácia social, tá? Mas as de aplicabilidade plena têm eficácia social, ou seja, promulgou a Constituição, elas são válidas já no caso concreto, não precisa de regulamentação, na verdade nem pode existir uma restrição também, né? Por isso que o texto delas é tido como texto integral, não pode haver uma restrição no texto dessas normas, tá? E como exemplo, eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe um exemplo do artigo 5º e um exemplo fora do artigo 5º, tá? O exemplo do artigo 5º, inciso 3º, que fala o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Ponto. Eu não preciso de uma norma regulamentando esse direito e muito menos eu posso ter uma lei infraconstitucional restringindo esse direito. A partir da promulgação da Constituição, todos já têm esse direito de não ser submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Ou seja, ela é auto-executável, a aplicabilidade dela é imediata, direta, e o texto dela é integral. Eu não posso restringir o texto, tá? Já o outro exemplo que eu trouxe foi o artigo 230, parágrafo 2º, que fala o seguinte: aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Ponto. Também não preciso de uma lei regulamentando. Entrou em vigor a Constituição, os maiores de 65 anos têm esse direito. Também não pode vir uma lei e restringir o texto, né, a integralidade do texto dessa norma, já que ela tem como característica o texto dela ser integral, tá? Já na classificação de eficácia contida ou restringível, particularmente, eu prefiro essa denominação restringível. Por quê? Porque quando fala em restringível, já dá uma ideia que é uma faculdade, né? Que é uma discricionalidade que o poder originário deu ao poder derivado. Ou seja, o poder originário, ele faculta ao poder derivado regulamentar essas normas. Ele não obriga, é facultado. Por isso que é restringível, ela pode vir a ser restrita ou não. O exemplo que a doutrina dá, o maior exemplo que a doutrina dá é o exemplo lá do artigo 5º, não lembro o inciso agora, que fala que a todos é dado o direito a qualquer ofício ou profissão, podendo lei vir a regulamentar, tá? Quando fala podendo lei vir a regulamentar, é justamente o poder constituinte originário dando essa faculdade, dando essa discricionalidade ao poder derivado de regulamentar essa profissão. E o exemplo é a advocacia. A advocacia é uma profissão, outras também são, mas a advocacia é o exemplo que eu trouxe, que para poder advogar, um bacharel em direito advogado, ele precisa passar no exame da ordem, ter uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil para poder postular em juízo, né? Então, essas normas de eficácia contida não quer dizer que o poder derivado ele pode eliminar o direito, não pode, ele só pode regulamentar aquele direito, como é esse caso. Ninguém é proibido de advogar, só que precisa preencher algum requisito, que é o requisito dado em lei, tá? E as normas de aplicabilidade contida, elas também, eu não lembro, não sei se eu falei as características, né, que é imediata, direta, e o texto possivelmente integral. Por que o texto é dito possivelmente integral? Porque, como eu falei, é uma faculdade, é uma discricionalidade dada pelo poder constituinte ao poder derivado. Então,
Se o poder derivado vier a restringir, a regulamentar, ela se torna restringível, né? Ela se torna restrita, na verdade, essa norma. Agora, se ele não quiser regulamentar e achar que já está tudo delimitado ali pelo poder originário, ele não regulamenta e acaba que se torna um texto integral. É por isso que é possivelmente integral. Pode se tornar integral se não for restringido e pode se tornar não integral se for restringido, né? Por isso ela é muito parecida com a norma de eficácia plena, tá? E beleza. Aí passando para a classificação das normas de eficácia limitada, José Afonso da Silva, ele classifica essas normas como sendo de aplicabilidade imediata, indireta e reduzida, né? Na verdade, o texto dela é reduzido. Imediata e direta porque essas normas, elas são bem sugêneres, elas são completamente diferentes das outras. Porque vocês perceberam que a contida e a pena, elas são bem parecidas, inclusive podem até ser equivalentes se não for restringida, né? A contida, ela pode se equivaler a uma plena. Já a limitada, ao contrário da contida, que pode vir a ser regulamentada, a limitada, ela precisa de uma regulamentação, ela necessita, a doutrina fala que ela é não auto-executável, ou seja, por isso que é imediata e direta. Promulgou a Constituição, o que está naquela norma de eficácia limitada, eu não consigo ter eficácia social, ou seja, ela tem a eficácia jurídica como toda norma, mas é justamente a eficácia social que essa norma não tem. Para ela ter essa eficácia social, eu preciso que o poder derivado regulamente, né, que dê realmente essa eficácia social a essas normas, que elas consigam ter o texto dela, deixar de ser um texto reduzido para ser um texto de fato integral, né, um texto que possa valer no mundo concreto, no fato concreto, tá? E essas normas, elas sofrem uma subdivisão, tá? Elas se subdividem em normas de eficácia limitada de princípio institutivo e normas de eficácia limitada de princípio programático. As normas de eficácia limitada de princípio institutivo são aquelas em que elas instituem órgãos, institutos, principalmente órgãos mesmo, né? O exemplo que eu trouxe foi da emenda constitucional número 45, tá? A emenda constitucional número 45, ela é conhecida como emenda oh meu Deus, esqueci o nome, desculpa, mas ela é conhecida como uma emenda que ela fez uma reformulação do Poder Judiciário, tá? E dentro dessas reformulação que ela trouxe, algumas novidades que ela trouxe foi o CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem algumas prerrogativas, algumas competências. Lá na Constituição ele tem a composição, que deve ser o CNJ, mas a principal objetivo do CNJ não é regulamentar, é fiscalizar o Poder Judiciário, tá? Então, aí eu pergunto para vocês, assim que foi promulgado essa emenda, né, na Constituição, dando essa competência do CNJ, instituindo o CNJ, no dia seguinte o CNJ já conseguiria fazer a fiscalização do Poder Judiciário? Eu mesmo já respondo que não, ele não consegue. Por quê? Porque como ele é limitado, eu preciso que o poder derivado ele dê uma regulamentação, que ele dê uma eficácia social realmente. Ou seja, ele precisa que o CNJ saia do papel e vá para o mundo concreto. Como assim? O Poder Executivo ele precisa me dar ferramentas para que, de fato, o CNJ consiga fiscalizar o Poder Judiciário. Como assim? Ele precisa, o CNJ, como todo órgão, precisa de uma lei de organização, ele precisa de servidores, ele precisa de uma lei orgânica, ele precisa de uma estrutura física para funcionar, ele precisa de mesa, de cadeira, de computador, ele precisa de todo um aparato do Poder Executivo para poder concretizar esse objetivo dele de fiscalizar o Poder Judiciário. Por isso que é uma norma limitada, eu preciso de ferramentas para que saia do papel, tá? E é de princípio institutivo porque instituiu um órgão que precisa ser regulamentado para poder funcionar de fato, né? Ele é um órgão que existe de direito na Constituição, mas para existir de fato eu preciso de uma regulamentação e de ferramentas, né? E já a outra subdivisão, que é normas de eficácia limitada de princípio programático, esse nome programático ele vem de programas de governo, programas que precisam ser feitos para garantir
a eficácia dessas normas, né? Ou seja, eu trouxe como exemplo, talvez não seja o melhor exemplo, se alguém discordar de mim pode falar nos comentários, o artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. Eu não vou falar de todos, né, mas um dos princípios da República Federativa do Brasil é o desenvolvimento nacional, ou seja, está lá com o objetivo que o Brasil, a República Federativa do Brasil tem como objetivo o desenvolvimento nacional. Porém, não é só estar na Constituição que, de fato, logo que foi promulgada, eu consigo fazer com que o Brasil tenha esse desenvolvimento, entende? Eu preciso que o Poder Executivo, o Poder Judiciário, desculpa, o Poder Legislativo e o Poder Executivo me deem ferramentas para que eu consiga políticas públicas, para que eu consiga, de fato, efetivar esse objetivo. E não falo só desse, de todos os outros, mas não vou falar de outros, eu peguei apenas esse como exemplo. O que eu posso dar como exemplo de ferramentas para poder concretizar esse objetivo de desenvolvimento nacional? Eu vou falar mais no sentido econômico, né? Por exemplo, leis de incentivo para grandes empresas, leis de incentivo para pequenas e microempresas, incentivo fiscal para zonas francas, como a Zona Franca de Manaus, redução de impostos, como é o caso do imposto do IPI, imposto municipal, imposto estadual. Isso tudo faz com que a economia ela gire, que ela tenha uma dinâmica, né, e faz com que de fato o Brasil tenha esse desenvolvimento. Então, por isso que é uma norma limitada, porque não adianta estar lá na Constituição que nós temos como objetivo ser uma república desenvolvida, se eu não tenho ferramentas, se o governo, o poder executivo não dá ferramentas para que eu consiga de fato ter esse desenvolvimento nacional, né? Então, aí foi o exemplo que eu trouxe de normas programáticas. Eu acredito que seja um exemplo, né, o artigo 3º dos objetivos, porque as normas programáticas, elas são características essenciais de constituições dirigentes, né, que é o caso da nossa Constituição de 88, que é uma Constituição dirigente, que basicamente são normas que dirigem, né, o nome dirigente ele dirige para onde o Estado, o governo deve priorizar, né, porque nós sabemos que o governo ele tem um orçamento limitado. Por ter um orçamento limitado, vem aquele lá, o princípio do mínimo existencial, vem o princípio da reserva do possível, isso tudo, ele precisa ter prioridade, já que é limitado o orçamento. Então, é justamente a Constituição que diz para o Estado, para o governo, falar, olha, a sua prioridade deve ser essa. E eu acredito que o artigo 3º, que dá os objetivos da República Federativa do Brasil, é o que realmente que direciona o Estado a priorizar políticas públicas para garantir esses objetivos. Também tem o artigo 6º, né, lá dos direitos sociais, que também eu preciso de políticas públicas, por exemplo, o direito à alimentação, o direito ao transporte, eu preciso de políticas públicas para garantir tudo isso. Não adianta estar só lá na Constituição. Se tiver lá e não tiver ferramentas para concretizar, se torna o que a doutrina chama de letra morta, né? Fica lá só na letra da lei e não se concretiza. Enfim, eu estourei um pouco o meu tempo do vídeo, eu vou acabar por aqui. Esse foi os exemplos que eu trouxe, né? A divisão do José Afonso da Silva. Quem quiser complementar ou quem quiser fazer qualquer comentário ou até discordar de alguma coisa que eu tenha falado aqui que não condiga com o que vocês acreditam que seja, pode fazer comentário, falar nos comentários. E muito obrigada, agradeço a atenção de vocês. E é isso, obrigada.